A família é uma coisa interessante. Os meus avós é um pouco o retrato do que é o Brasil. E nós viemos de 4 nações diferentes. Um espanhol casou com uma portuguesa e um italiano casou com uma francesa. Esses são os meus avós. É claro que aí esse avô espanhol foi o que mais marcou, mas vem dessas 4 nacionalidades. E o interessante é que eles vieram para cá solteiros, se conheceram aqui no Brasil e se casaram aqui. Não é que vieram casados da Europa. Então tem essa miscigenação, né, que o Brasil tem. Nossa família é bem um retrato disso. E eles vieram como imigrantes para trabalhar? Sim, é interessante que naquela época, o primeiro que chegou foi esse espanhol, foi em 1892, e havia assim, foi o término da escravidão, que foi uma mancha na nossa história, e faltou mão de obra, principalmente na área rural. E na Europa havia uma lenda, né, um mito, que naquela época Dom Pedro estaria distribuindo terras a esses imigrantes, o que não era verdade. Mas eu tenho até um desses folhetos, e eles vieram acreditando que chegando aqui iam ter essa terra, mas chegaram aqui, tiveram que trabalhar, reconstruir, e aí se conheceram em locais diferentes e acabaram se casando, né? Mas vieram por essa atração da terra. E conta um pouquinho como é que essa família chega aqui na região de São José do Rio Preto, porque primeiro não vieram para cá, né? Como é que foi essa história aí? É uma história muito interessante. Eu sempre brinco, eu acho que os brasileiros, eles não sabem contar a sua história. Talvez a gente precisasse de um Steven Spielberg, né, para contar, porque às vezes a gente acha que o Brasil vê aqueles filmes americanos, aquelas histórias, aqueles imigrantes, mas nós temos centenas de histórias iguais aqui no Brasil. O meu avô, por exemplo, esse Antônio Cabreira Batista, ele era malaguenho, ele era de Málaga, na Espanha. E ele ouviu falar, ele vem para cá e essa atração acabou vindo muitas pessoas pobres. E chegavam aqui, eles não tinham nem o que comer, passavam por muitas dificuldades. Chegou um determinado momento que a Embaixada da Espanha aqui no Brasil, naquela época, mandou um comunicado: olha, precisa proibir que essas pessoas mais pobres venham para o Brasil, porque aqui não tem terra, aqui, enfim, levou a verdade ao país. E aí então o governo espanhol, ele proíbe a saída do Porto de Málaga. Só poderia sair pelo Porto de Málaga quem comprovasse uma renda mínima. E esse primeiro imigrante, que foi esse meu avô, ele não tinha essa renda mínima. Então, quando ele chega no Porto de Málaga, ele não consegue embarcar, porque ele não tinha como comprovar, ele era realmente muito pobre. Aí o que ele faz? Ele sai da Espanha como clandestino e vai para o porto próximo ali de Gibraltar, e ele sai de Gibraltar para vir para o Brasil. E você tinha a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, e excepcionalmente alguns navios abriam um espaço para que pudessem vir na casa de máquinas, e ele vem nessa casa de máquinas. E eu estou dizendo isso porque eu demorei muitos anos para descobrir, porque eu sempre falei, puxa, meu avô saiu pelo Porto de Málaga e não achava a saída dele. E um dia, pela história, eu li isso, aí eu fui no Porto de Gibraltar, aí encontrei que ele embarcou o registro, até depois o meu pai colocou o nome numa fazenda do nome desse barco que saiu de Gibraltar, que chama Alacrita. E a gente tem essa fazenda. Então é uma história assim, de muita dificuldade, vem na casa de máquinas, não tinha nem para comprar a terceira classe, e aconteceu, não sei qual que é o nosso tempo no podcast, estou falando a história aqui da família. Não, mas é uma coisa interessante, porque esse meu avô, ele chega no Espírito Santo, aí ele vai para Santos, e lá em Santos ele viu que não tinha terra, essas coisas todas, estava abrindo a estrada de ferro araraquarense. E eles estavam precisando de mão de obra no machado para cortar árvores, para fazer os dormentes para essa estrada de ferro que chega aqui. Perfeito. Então ele vem para cá para trabalhar nessa mata, e aí o café estava chegando e ele vai trabalhar na área do café. Aí ele se casa, ele conhece essa portuguesa, e é interessante que ele teve 13 filhos. Tá?
E aí eles começam a trabalhar, trabalham 7 anos, naquela época eram os colonos, os meieiros na cultura do café. Ele trabalha 7 anos, isso aqui já em Neves Paulista, que tinha uma colônia espanhola muito forte chamada Vila Uevo, só porque tinha muitos espanhóis. Aí ele trabalha 7 anos e compra um pedaço de terra, nessa que ele trabalhava no café. Assim que ele comprou, ele descobre que aquela pessoa que ele comprou não era o verdadeiro dono. E ele perde essa compra. Aí volta a ser um colono, aí ele trabalha mais 6 anos. Isso em Neves Paulista? Em Neves Paulista, aqui perto. Perfeito. Aí ele trabalha mais 6 anos, junta um dinheirinho e compra pela segunda vez. Ficou contente, falou, agora eu vou ver se resolvi a minha situação. Passa 3 meses, ele descobre que o segundo dono também não era o verdadeiro dono. Volta a ser colono. Nesse momento, a minha avó fala, não, nós temos que voltar para a Europa, isso aqui não é país para gente, não sei o quê. Aí ele continua aqui, trabalha mais alguns anos e compra a propriedade pela 3ª vez. E aí, então, ele descobre que era realmente o verdadeiro dono. Então, eu só estou contando isso rapidamente para vocês verem, né, a dificuldade dessas pessoas no início. Como e a perseverança, né, para não desanimar, né, de uma situação tão adversa assim, né? É uma história triste, mas ao mesmo tempo que é uma história de pessoas que vieram falando, não, olha, nós vamos enfincar um umbigo aqui, não viemos aqui para passear, aqui vai ser o nosso segundo país, aqui vai ser o nosso novo lar e aqui a gente vai ficar. E foi assim.